Muito bem, preciosos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez na casa do Senhor para juntos adorá-lo no seu templo. Bem, nesse instante nós vamos ler as Sagradas Escrituras, leitura responsiva, no livro dos Salmos, capítulo 1, a partir também do versículo 1. Convido a congregação aqui presente para se colocar de pé em reverência à leitura da Palavra de Deus. E quem está acompanhando à distância através do vídeo, também você acompanhe reverentemente a leitura que estaremos fazendo agora nesse início de culto. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Todos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus continue nos abençoando. Podemos nos assentar. Nós temos outras escrituras, mas leremos com a congregação assentada mesmo. Eu quero já deixar aqui a leitura de Gênesis, capítulo 3, versículo 4. Também, se for possível, colocar na tela, no monitor, tudo bem. Se não, eu lerei aqui na Bíblia impressa, né? Gênesis, capítulo 3, verso 4. Também poderia ler vários versículos, mas o profeta ele estará comentando sobre esse assunto nos parágrafos que estarei lendo daqui a pouco, na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. E apenas estou lendo porque o profeta cita e lê esse versículo também quando está fazendo a exposição. Mas já está ali no monitor. Então Gênesis capítulo 3, verso 4 diz assim: Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Somente até aí, no contexto, depois, quando estiver o profeta comentando, então nós pegaremos todo o conceito, com o contexto, né? Contexto é aquilo mais do que o texto. Texto é o trechinho que foi lido. Contexto é o antes, o durante e o depois. Ou seja, dentro de que assunto que está esse assunto lido, né? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então fiquem atentos que durante a exposição da palavra, aí você capta. Apesar que cada cristão revelado já tem captado, né? Já tem isso dentro da sua mente, do seu coração, na sua alma, já conhece esse assunto. Mas estamos falando aqui para uma audiência que possa ser que pessoas estão necessitando de algo ainda para posicionarem dentro desse assunto. Então Deus estará trazendo da maneira que Ele proveu para nós. Bem, amados irmãos, lidos os salmos, lidas as escrituras, outras escrituras apenas nós vamos passar por uma passagem que está no livro de Reis, também creio que está em Crônicas, que vai falar daquela parte do profeta Micaías. E o profeta, para essa era, ele pregou uma mensagem também sobre Micaías, o profeta, e o que o profeta está passando para nós. Estou apenas fazendo uma plataforma aqui, mas ele vai falar tudo isso ali, em rápidos parágrafos que estaremos passando. Vocês vão ver que o profeta vai falar que você pode e é um Micaías hoje. Porque quando fazemos a comparação com Micaías, o profeta vai fazer, ele vai falar que Micaías se posicionou, abriu a sua mente, abriu o seu coração para a palavra de Deus. Aí o profeta diz: você também tem que abrir a sua mente e o seu coração como Micaías. Aí ele diz assim: talvez você diz, se eu fosse um Micaías. Ele fala: pois você é um Micaías. Ele ainda fala: você também, irmã. Mas a irmã é uma mulher e é também um Micaías? Sim, o espírito de crer na palavra, ou seja, um espírito
anti-incredulidade. E esse culto, pode ver que na oração inicial aqui, eu não sei se está na gravação, acho que não, acho que eu orei antes, mas repreendendo todo espírito contrário, porque onde estão os filhos de Deus reunidos, Satanás chega por perto se esgueirando como uma serpente, e fica por ali, bramando ao redor como um leão, buscando a quem possa tragar, mas que ele não traga, que ele não consiga deglutir, pegar para si a mente de ninguém, assaltar a mente, nem o coração de ninguém, nem aqui na congregação presente e nem no acompanhamento através do vídeo. Então, já tenho orado para que Deus coloque seus anjos, seu exército, guardando cada filho e filha de Deus. Então, senti que este assunto, né, é muito importante para o nosso preparo antes do arrebatamento. Bem, preciosos irmãos, então trata-se de a maior batalha jamais pelejada. Ela é na mente e o terreno da batalha, e todos nós, ninguém está livre disto. Então, a única esperança nossa, e certeza também, é que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Satanás não é fácil, ele não é fácil de lidar, não pense. Ele é muito astuto, ou seja, ele é mais astuto do que todas as alimarias que o Senhor Deus criou. Estou falando da serpente. E a representação física, o hardware, o corpo físico de Satanás, lá no Éden, ele representou-se através da serpente, que era um ser criado por Deus, mas um ser desalmado e um ser que tinha toda a capacidade de raciocínio, toda a astúcia que Satanás necessitava, que necessita ainda até hoje. E dali então ele se esgueirou e entrou para a raça humana. E ele está até hoje por aí. Mas nós não estamos com medo, porque nós cremos no nosso Deus, e o nosso Deus já está aqui não só para intimidar Satanás, ele está para neutralizar todo o veneno. Tudo que a serpente faz é inofensivo contra o filho, filha de Deus. Tá, e nesse culto eu estarei mencionando e lendo os parágrafos 141 até o 154 da mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, e o profeta vai estar falando, eu não vou estar pregando, eu vou estar lendo, e o profeta falando através da leitura da mensagem. Vocês estarão assistindo ao profeta, trazendo isso para nós, ou seja, o Espírito Santo, que é o verdadeiro produtor desse conteúdo, trazendo para nós via o seu vaso ungido, o profeta de Deus, e para outros vasos ungidos, que são os vasos receptores. E nós não somos somente receptores, mas somos transmissores para levar isso adiante. Jesus, quando estava na terra, na sua primeira vinda, ele disse que vós sois a luz do mundo. Mas não é Jesus que é a luz? Sim, mas ele é a luz do mundo, ele se expressa através de nós que somos essas luzes. E então ele faz isso através de cada filho e filha de Deus. Ele também nos comparou como sal, e disse que o sal não pode ter o defeito de ser insípido, um sal que não salga. Então, não só as pedrinhas ali, o sal aparente, mas ele tem que ter a função de salgar para produzir sede nas pessoas. Senão ele será insípido, e Jesus disse, e o sal insípido, as pessoas vão, deixa eu usar uma linguagem, as pessoas vão tirar sarro daquele sal. Falar, que sal é esse que não tem gosto? Jesus disse assim, claro que ele disse em outras palavras, ele disse assim, esse sal não prestará para nada, a não ser para ser calcado, pisado e calcado pelos homens. Então, esse é aquele crente que se propõe a ser crente, ser cristão, mas vive uma vida que não salga, que não inspira vida cristã nas outras pessoas. Mas isso tudo o Espírito já está nos advertindo, e que sejamos o sal verdadeiro, sejamos também, na mensagem o profeta pregou chamada Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, ali ele fala que somos cartazes de Deus. Já eu vou aqui para o nosso assunto. Tudo isso é para dar esse preparo. Naquela mensagem, essa que eu citei por último, quando você está lendo ela, o profeta fala que ele estava entrando numa cidade de carro, e as placas, os outdoor, aquelas placunas que você vai lendo, fazendo propagandas, né? Uma delas, o profeta cita, estava falando assim, com fome? E tipo assim, fome? E uma interrogação bem grande na frente. Fome? E aí logo vinha então, dali a pouco, viajava mais um pedacinho, tinha outra placa seguindo a continuação daquela. Vocês veem quando está anunciando um restaurante na cidade, eles colocam lá
a figura do prato ou do churrasco, e o garfo, a faca ali, para você ver e lembrar que se você está com fome, então aquele cartaz ou aqueles cartazes era para poder chamar a atenção das pessoas para algum bom restaurante naquela cidade, que queria que você chegasse e fosse cliente deles. Então o profeta diz, eles estavam fazendo o anúncio deles. Para quê? Para chamar a sua atenção que tinha um local para você saciar, matar a sua fome. O profeta diz, assim nós somos cartazes de Deus. Deus então anuncia a sua palavra através de nós. Irmão, é muita coisa, tudo compactada nesse rápido sermão, se Deus quiser vamos entregar daqui a pouco. Também na leitura da mensagem, estou passando esses destaques rapidinho aqui. O profeta vai falar também que somos espíritos ministradores da parte de Deus. Deus ministra o evangelho, ministra a cura, ministra a libertação através da sua palavra, mas usando os seres humanos. Usou o seu profeta mensageiro, já o recolheu, mas a voz de Deus está aqui. E agora Deus faz através de quem? Através dos que estão vivendo nesta era, levando a palavra adiante. Deus levando a palavra adiante, usando esses seres humanos. Não importa quanto Satanás tente desaprovar isso já está aprovado por Deus. Não precisamos da opinião e nem dependemos da opinião de Satanás. Mas Satanás intrometerá no meio tentando dar opinião. Por isso a leitura de Gênesis 3, verso 4. Foi lido somente o verso 4, que ainda está ali no monitor. Pode deixar aí, fica de fundo, né? Fica muito bom assim, tá? Pode ficar todo culto. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Isso é uma narrativa. O que é narrativa? É quando você torce o verdadeiro significado de um anúncio, de uma palavra, de um assunto, e tenta passar uma outra versão diferente. Então, antes do verso 4, não foi lido, mas você pode ler em casa, Gênesis 3, verso 1, 2, 3, em 4 também, pode continuar lendo. É quando a serpente citou as escrituras para Eva, mas querendo ganhar Eva não para as escrituras, querendo arrancar Eva das escrituras, querendo fazer com que Eva não cresce na escritura, de coração, de mente de coração. Queria que Eva se balanceasse e duvidasse da escritura. Então a serpente disse, antes de falar isso aí, ela disse, não é assim que o Senhor Deus disse, né? Que comerei de toda a árvore, daquela que está no meio do jardim, não, porque certamente morrereis, no dia que comer, certamente morrereis. Eva confirmou, sim, é assim mesmo que o Senhor disse. Aí a serpente disse esse verso 4 aí, é a autoria da serpente. A primeira edição da Bíblia é essa aí. Isso é um editor de texto de Satanás, e isso está em vigor até hoje. Na leitura que faremos na mensagem, o profeta fala que isso também foi a primeira tática de Satanás, mudar, torcer as escrituras. E essa primeira tática ainda é a mesma utilizada hoje. Satanás vai tentar torcer palavras aqui desse culto na mente de vocês, na mente de pessoas, no vídeo, mas não dê lugar a isso. Na hora de encerrar esse culto, no parágrafo 154, vai encerrar com o profeta falando assim, lance isso fora. Isso o quê? Aquilo que Satanás está tentando te falar. Fique com o que Deus já falou. Certo? Então, o primeiro editor de texto, a serpente foi lá, se fosse no computador, ela ia clicar ali, abrir um espaço e introduzir. Certamente não morrereis. Ou seja, ela introduziu só o não. Porque lá já está escrito na Bíblia, certamente morrereis. Certamente morrereis. É só ir no certamente, entre certamente e morrereis e clicar, fica piscando, né, ali, e ela dá um espacinho e coloca assim, não. Aí quem vai ler depois da edição fica certamente não morrereis. Mas está bem esclarecido aqui hoje diante de nós, batido e rebatido, que esse não foi introduzido pela serpente lá no Éden. Muito bem, então está muito esclarecido. Se nós já orássemos e fôssemos embora, nós já estamos edificados. Mas tem mais. E tem uma outra escritura, eu quero deixar as escrituras já todas ditas, é em São Lucas capítulo 24, como eu pedi para a irmã que deixasse ali no monitor. Essa escritura em São Lucas 24, deixa eu pegar aqui rapidamente, eu vou ler aqui na Bíblia impressa, somente o verso 31, 32, 44 e 45. Por quê? Para tomar só essas partes, e o contexto desse assunto já está dentro do nosso assunto aqui. Naquela passagem, quando 2 discípulos iam no caminho de Emaús, eles estavam no caminho de Emaús como? De Jerusalém para Emaús. Então, sentido, sai de Jerusalém, a origem, indo para Emaús.
Jesus tinha ressuscitado em Jerusalém, mas ele tinha sido preso desde a quinta-feira, que foi a última Santa Ceia naquela semana, da quinta para a sexta. Então Jesus foi preso naquela noite, depois da ceia, quando ele estava lá em oração, e toda a sexta-feira, então ele passou na mão dos malfeitores, sofrendo, padecendo, e às 3 horas da tarde ele expirou, ele morreu. Ele estava crucificado desde as 9 da manhã. Às 9 da manhã eles colocaram ele na cruz, vivo, e ele ficou vivo, sofrendo ali na cruz, perdendo sangue e tudo mais. E às 3 da tarde, então, do nosso relógio de hoje, do nosso calendário de hoje, né? Então ele expirou. Pai, está tudo consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali foi o último fôlego dele. E então, para não ficar ali à noite na cruz, sabemos que um cidadão, um homem que servia a Jesus escondido às ocultas, mas era um cristão oculto, o profeta Mombrana concorda e fala isso, fazendo a inferência a José de Arimateia, da cidade de Arimateia. Então José chegou ali e pediu para as autoridades autorização para tirar o corpo de Jesus dali e sepultá-lo em uma sepultura que já estava aberta, né? E assim então foi procedido. E Jesus então foi para a sepultura e ficou o resto da sexta-feira, ficou o sábado, o dia todo, é por isso que é dentro de 3 dias. Não é que é 3 dias completos, de início e fim, mas na sexta-feira ele desceu à sepultura, e o sábado todinho, e na manhã do domingo, que naquele tempo ainda não falava o domingo. Domingo é uma expressão romana. Naquele tempo falava o primeiro dia da semana. Naquele tempo e hoje também. O primeiro dia da semana, que é no calendário gregoriano, né, do Papa Gregório, foi mudado então para domingo. Então, manhã do primeiro dia. Então deu o quê? 3 dias. Um dia da sexta, outro dia do sábado e na manhã do primeiro dia da semana. Por isso que dentro de 3 dias a terra teve o corpo de Jesus. Mas não pôde completar 72 horas lá e o corpo dele não apodreceu. O corpo dele não degenerou na sepultura. E ele então foi ressuscitado. Certo? E ressuscitado, nem todo mundo sabia que ele tinha ressuscitado. Alguns sabiam, outros não. Uns poucos. Maria Madalena, outra Maria, tinham ido lá de madrugada e elas viram que ele tinha ressuscitado. Pedro também e um outro apóstolo foram também e viram. Mas e os outros? Não, a notícia estava chegando aos poucos, para um, chegando para outro. E aí então, agora sim, no nosso assunto que estarei lendo aqui. Os 2 discípulos, que um chama Cleófas e o outro, a Bíblia não diz o nome, fala que Cleófas e o seu companheiro, o seu amigo, os 2 estavam indo de Jerusalém, chateados. Nós tínhamos tanta esperança que Jesus que ia remir a Israel e assim sucessivamente. Mas, no entanto, já são 3 dias desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, já era no domingo, já pela manhã eles caminhando. Agora vamos para Emaús, que era uma vila pequena, né? Vamos para lá, não sei o que eles iam fazer, não sei se eles moravam lá. E o certo é que Jesus ressuscitado aparece para eles na caminhada. Eles não viram de onde Jesus surgiu, quando percebeu que tinha alguém indo com eles. Isso acontece muito com a gente. Você está viajando de moto, de carro, ou a pé, daqui a pouco vê que tem alguém também que está viajando. Talvez veio mais rápido que você, ou saiu ali de algum local. E o certo é que eles perceberam alguém caminhando, e era Jesus, mas eles não conheceram logo de cara. E Jesus então foi conversando com eles, não vou repetir tudo, está na Escritura, mas lá no partir do pão, então Jesus se deu a conhecer. Agora vamos ler então? Pode ficar sentados. Lucas capítulo 24, verso 31 e 32. 31 fala assim, abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram, agora com Jesus, que abriu os olhos dele e desapareceu da frente deles, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Foi 31, 32. Então Jesus falava com eles durante a caminhada e abria o quê? As Escrituras para eles. E os olhos deles então foram abertos no partir do pão, e o coração deles ardia enquanto aquelas coisas aconteciam. E agora o verso 44 e 45. E disse-lhes, são estas as palavras, aqui Jesus reaparece, tá? Lá ele desapareceu da frente deles.
Aí esses discípulos, só vou contar rapidinho aqui, para não ter que ler todos os assuntos aqui. Eles agora se juntaram com os outros, voltaram correndo de onde eles estavam, toda aquela caminhada deles não ficou perdida. Tiveram a revelação durante a caminhada, mas voltaram em desabalada carreira com pressa de contar o que aconteceu. E agora se juntaram aos outros discípulos, e agora com eles juntos, no verso 44. E disse-lhes, Jesus agora aparece no meio deles e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, quer dizer, antes de morrer, antes de ser crucificado. Jesus então reportou, voltou lá atrás e falou: antes, quando eu estava junto com vocês, vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, para quem quiser tomar essas Escrituras, Lucas 24, versos 31, 32, 44 e 45, mas você com o tempo toma todo o texto e contexto. Muito bem, irmãos, isso está conectado com tantas outras Escrituras, mas somente essas, e vou direto agora para a leitura. Eu disse que eu não ia pregar, dá muita vontade de pregar, levar esse assunto, e Deus tem levantado nesses últimos dias, vocês já vão ver tudo durante a leitura, né? Espíritos ministradores da parte dele. São pessoas que o nosso espírito vem da parte de Deus, e esse espírito precisa estar em um corpo que fala, que anda, que se expressa, que é através de você, vasos humanos. Só que Satanás, deixa eu só fazer essa introdução, não vou mais falar, vou deixar o profeta falando. Satanás faz o mesmo, ele unge também os seus, que também são espíritos, só que não da parte de Deus, é o exército de Satanás. Então trata-se de um confronto do exército de Deus contra o exército de Satanás. É um confronto entre Deus e Satanás, só que através dos seus exércitos. Enquanto o exército de Satanás prega incredulidade, o exército de Deus prega fé. E nesse culto, o objetivo desse culto é trazer à tona a fé e achatar a incredulidade, assim, pisar a cabeça da serpente. Por que é pisar a cabeça? Porque é na cabeça que estão os pensamentos. Os pensamentos de Deus estão na tua cabeça e no teu coração, mas os pensamentos da serpente também estão na cabeça dos incrédulos. Eles estão lá maquinando, a serpente está trabalhando a 1000 por hora, assim, rotação alta, fazendo as pessoas duvidar da palavra. Isso que esse pregador está falando, isso é mentira. Eu sei de fulano de tal que nem ficou curado coisa nenhuma. Mas aí, se você dá lugar à palavra de Deus, fala assim: é mentira, Satanás está mentindo para você. Porque aqui tem pessoas que o médico estava com a faca na mão, assim, sentindo, acho que até mexendo no corte da faca, assim, vendo o afiamento, para querer cortar. Aqui nesse salão agora tem. A irmã Célia estava para ser cortada. Eu não sei se era cirurgião que estava fazendo estágio, eu não sei, não posso dizer isso. Mas que estava com muita vontade de cortá-la. É a senhora que nós vamos cortar hoje? Vamos. E Deus não deu esse gostinho para o médico. Todos os exames provou que a vesícula dela, que estava com todas as probabilidades para estar com problema, nossa, ela está com uma pedra enroscada aí no canal, assim, Deus resolveu e não precisou ser cortada. E assim sucessivamente. Se for dar lugar para os testemunhos, são muitos. É isso? Muito bom. Então vamos agora para o 141 e vou lendo aqui. E vocês vão acompanhando atentamente. E eu só tenho um exemplar dessa mensagem, mas se alguém interessar, acho que eu já coloquei no grupo o PDF, isso mesmo, está lá o PDF. E se precisar, pode pedir que eu envie o arquivo em PDF, você abre, pode imprimir, pode ficar à vontade. Bem, o nosso tema nessa noite é sua mente e seu coração abertos à palavra de Deus. Repito, sua mente e o seu coração abertos à palavra de Deus. Não sou o autor dessa frase. Isso aqui foi retirado entre o parágrafo 141 e o 140. Durante a leitura aqui, vocês vão captar que o profeta vai falar essas expressões. Então, lendo agora. Quanto a Micaías, seus canais... Nessa dimensão é desse jeito. Para que a voz tem que falhar agora? Mas já tomamos água aqui. Quanto a Micaías, seus canais haviam sido limpos. Sua consciência estava limpa, sua mente estava aberta à palavra de Deus.
e somente cria na palavra de Deus. Agora, esses são espíritos ministradores. Você pode dizer, mas é Micaías que é espírito ministrador. Não é só ele não. Vai seguindo aqui. Micaías lhe disse, pois bem, eu não sei como responder-lhes, porém, lhes direi isto, somente falarei o que Deus me disser para falar. Micaías esperou aquela noite e então lhe veio uma visão. Imagino vendo Micaías no dia seguinte, esquadrinhando as escrituras e dizendo, agora vamos ver se é que essa visão, todos aqueles homens, algo anda mal em alguma parte, pois isto é contrário ao que eles dizem. Vamos ver que disse Elias, o profeta, porque certamente sabemos que ele foi um profeta. Vejamos o que diz a palavra do Senhor enviada a Elias. Aqui diz, os cães também lamberão seu sangue. Sangue de quem? Do rei Nabote, do rei, saiba aqui o nome do rei, mas já nós vamos ver no contexto. Os cães também lamberão seu sangue, os cães comerão a Jezabel, e isso por causa do justo Nabote. Jezabel e Acabe, né? O rei Acabe, a esposa Jezabel, tinham feito uma trama no passado, não vou contar toda a trama, mas ele fez uma trama e tomou o terreno, a herdade de Nabote, o justo. Levantou falso testemunho, etc, etc, e tomou a herdade, porque quiseram comprar, e Nabote falou, não está à venda, isso aqui é uma herdade, eu não posso vendê-la. E eles então fizeram um jeito e tomou a propriedade, matou Nabote de maneira injusta. Só que Deus deu uma profecia através de Elias, o profeta, a profecia já estava no passado, mas estava pendente de ser cumprida. E o profeta chega a falar numa outra mensagem, que Nabote precisava tomar um tiro de flecha para cumprir essa profecia. E é bem aqui, não aqui que o profeta fala do tiro de flecha, em outra mensagem ele fala. E Nabote foi caçando jeito, sabe? Igual aquela criança teimosa, que a mãe não quer dar uma sovazinha, e vai pelejando, até que não tem jeito, enquanto não chega lá e dá uma... Aí o menino sossega, né? Então, Nabote só sossegou depois que a flecha entrou nele, aí cumpriu a profecia. O sangue desceu e os cães foi só lambendo. Os cães já estavam sentindo o cheiro. Antes da flechada, o sangue já estava por ali. Acho que um cachorro poderia comunicar com o outro. Aí, você já está sentindo um cheirinho? Porque isso aconteceu. Agora, tinha que acontecer, então Nabote teve que dar jeito para isso acontecer. Ele desobedeceu a palavra de Deus. Quantas pessoas... Acabe, isso. Para poder Deus, então, vingar o sangue do justo Nabote. E agora, vamos então? Senão eu vou ficar falando aqui o tempo todo. Mas, tudo bem. Então, nesse trecho, seguindo em frente. Então, quando Micaías viu isto, soube que sua visão estava diretamente em linha com a palavra de Deus. Sabia que Acabe, obrigado, irmão Wesley, sabia que Acabe tinha isto vindo sobre ele. Fácil de entender? Acabe tinha isto, essa carga maligna vindo na direção dele. Porque estava profetizado, e o profeta Elias profetizou, mas isso ainda não tinha sido cumprido. E estava já na hora de cumprir. Quando Micaías, que agora era o profeta atual, ele leu isso, foi para a escritura, leu e falou, é isso aí, isso está vindo, não tem como escapar. E Acabe queria que Micaías não falasse nada ruim contra ele. Não, falou nada, todo mundo já falou só bem. Fala você também, fala bem também. Reuniu todos os pregadores e falou assim, Micaías, todos nós falamos para Acabe, para ir lá no Ramote Gileade, que é o nome do lugar que vai ter a batalha, que tudo vai ser bem para ele. Micaías falou, eu só vou falar o que a palavra de Deus disser. E a palavra de Deus falou isso. Eu vou falar que ele pode ir também, claro. Eu vou falar que ele pode ir. Mas só que eu não garanto que ele vai voltar de lá, não. Ele vai, mas voltar, aí ser outra, aí é com Deus. Dito e feito, Acabe foi. Mas lá ele foi acertado por aquela flecha. Os detalhes vocês vão depois lendo. E aí então cumpriu-se a profecia. Certo? Vamos em frente então? Acabe tinha isso vindo sobre ele. Micaías lhe disse, sabe, pois, porém, eu vi a todo Israel, vê você? Ele não tinha vergonha de declarar sua visão. Micaías viu e não ficou com vergonha, eu vou esconder isso, não. Ele falou o que ele viu, porque era a palavra do Senhor.
Ele sabia que podia aceitar isso perfeitamente. Por quê? Porque havia aberto o seu coração. Tá vendo? Micaías havia aberto o seu coração. E sua mente à palavra de Deus. Viu que o tema está justificado? Aberto a palavra e o seu coração à palavra de Deus. E a palavra lhe havia sido revelada uma vez mais. Por conseguinte, ele sabia que era perfeitamente a palavra de Deus. Agora, você chega e diz: se tão somente eu pudesse ser um Micaías. Lembra que eu comentei no início? Parágrafo 145. Se tão somente, se eu pudesse ser um Micaías. O profeta fala assim: não passa a vontade não. Eu estou falando, né? Não passa a vontade não. O profeta diz aqui assim: você o pode ser. E você mesmo é. E você também, irmã. Tá vendo? Cada um de vocês é como Micaías, o profeta. Que devo eu fazer? Abra sua mente. O que eu estou tentando lhes mostrar nesta manhã, eu digo nesta noite, a palavra do Senhor. Abra sua mente e diga: eu creio que posso ser curada. Então, muitas vezes o assunto com você é uma enfermidade te desafiando. São exames e mais exames, como sobrou até para mim ultimamente. Eu digo até para mim, que até hoje eu não tinha essa experiência de ter um calhamaço de exames. Às vezes, quando foi época de atualizar documentação, né, no meu trabalho, mas... E agora eu peguei um monte, uma pasta, eu nem sei quantos. Só que a última passagem pelo médico, o médico foi só passando, folheando e ticando ali com a caneta, e no final, só se alimenta de maneira mais natural possível, assim por diante. Eu estou aqui muito animado. Ainda vou dar muito trabalho para a serpente. Eu já estou pisando ela aqui hoje, na cabeça dela, e vocês também estão pisando daí. Cabeça é o seguinte, é o alojamento da mente, não é isso? Então a serpente joga a mente dela na mente das pessoas. E você faz o que com a mente que você percebe que não é de Deus, que vem da serpente? Você joga ela para baixo, nos pés, né? E pisa ela e mantém ela ali, fica aí, né? Então, porque a mente de Deus está te dominando. Bem, agora seguindo no parágrafo 146. Abra sua mente e diga: eu creio que posso ser curada. Então, que é esta a palavra do Senhor? Certamente é a palavra do Senhor. E logo aqui está este que diz que os dias de milagres têm passado. Esse agora é da parte da serpente. Os dias de milagres já têm passado. Agora está na terceira puxada, você não pode mais crer na primeira, não. Mentira, irmãos. Tem Satanás mentindo na boca de pastores, mentindo na boca de pessoas, dizendo que agora já passou a primeira puxada, já passou a segunda, agora está na terceira e você não pode mais crer na primeira. É mentira, você tem que crer também na terceira puxada. Porque Satanás mente dos dois jeitos. Ele vem para cá e fala assim, não creio mais na primeira nem na segunda. Depois ele muda de ângulo e fala assim, creia na primeira puxada, cura divina, que Deus está nisso. Creia na segunda puxada, profecias, mas não creia na terceira puxada. É Satanás de novo, ele só mudou de ângulo, de ataque. Mas você vem no centro e pega as três. Mensagem Os Ungidos nos Últimos Dias, parágrafo 262. Primeira puxada, cura divina. Segunda puxada, profecias. Terceira puxada, a abertura da palavra, que é a revelação dos mistérios. Então você deve crer nas três. Há uma escada com 3 degraus. Mensagem Sol é o nascer do sol. Mensagem ao nascer do sol, e tem ela também chamada mensagem O nascer do sol. Naquela mensagem o profeta conta a visão que a mãe dele teve em 3 degraus, e as mulheres, todo mundo chegava ali e subia, 1, 2, 3 e seguia, subia os degraus e seguia, e o profeta olhando a fila. Dali a pouco alguém quis sair da fila, o profeta diz, não sai da fila. Ele ficava cuidando da fila, e uma senhora de salto altos, toda maquiada, tal, toda produzida, chega e veio toda imponente, deu um pulo, pulou no 3º degrau e caminhou e resbalou e caiu. E a queda dela, ela dava os gritos mais horríveis, era uma queda como que num abismo. E aquilo simbolizava caindo na perdição. E o sonho da irmã passou. E o profeta fala, minha mãe era índia, meio índia Cherokee, né? da etnia Cherokee. E ela então
tinha poucos sonhos, mas quando sonhava tinha significado. E ela contou isso para o profeta, e o profeta disse, isso tem sentido espiritual, e não tenta, o profeta falou, não tenta queimar etapas. Aí eu vou provar que eu não preciso, eu pulo lá em cima. Não funcionou para aquela mulher, e não funciona para ninguém, tá? Então, tá bem esclarecido isso aqui. Tive que tomar esse tempinho e trazer essas ressalvas. Bem, então o profeta diz, certamente a palavra do Senhor, e logo daqui está aquele que diz, os dias de milagres têm passado, e que não podemos fazer isso e aquilo. O profeta disse, esqueça-se de tudo isso, ponha a Deus em primeiro. O que é para esquecer? As colocações que não são de Deus, que tenta fazer você desacreditar. Ah, que nada, eu vejo falar de cura isso, vocês nem pregam a cura divina? Mentira, aqui prega a cura divina sim. Só não precisa do sensacionalismo. Mas não somos contra. Se alguém quiser gritar, pular, espernear e pregar a cura divina, tá certo. O profeta repreendeu um endemoniado que estava tentando acabar com o culto, levantou um grandalhão lá e os diáconos falaram, vamos acionar a polícia para só pegar ele. O profeta falou, ele chegou, ele não teve coragem de acabar de chegar no profeta. O profeta só falou assim, quase, na gravação da fita do profeta, está tão baixo que quase não escuta o que o profeta está falando. Ele falou assim, só olhou para o grandalhão e falou assim, Satanás, que ousas desafiar o servo de Deus? Você cairá aí mesmo. E ele só foi caindo como um saco de toucinho assim, e amontou ali, ficou ali montado até o final do culto, roncando ali quietinho, por ali, e acabou o culto com sucesso. No final, não lembro se ele acordou ou acordaram ele, e Satanás tinha saído. Então, para vocês verem como que é. Então, não é o grito, mas se gritar também dá certo. Mas, então, vocês estão vendo? Então, a mensagem é desse jeito. Jesus também, quando repreendia, nem sempre precisava ter ele só falava, cala-te. Você tem que dar microfone para o demônio. Vamos fazer um diálogo agora, demônio, parecendo um podcast. O demônio fala de cá, o cristão fala de lá. Não é assim. Demônio, quando ele começar a levantar, você percebe aqui, você fala, cala-te. Só isso. Só isso. Bem, seguindo adiante. Chegou a palavra do Senhor a Micaías. Ele a falou, e assim sucedeu. Agora, que fez Satanás? Satanás entra em cena, irmão. Isso aqui é para você e eu perceber que Satanás está prestando atenção no culto para ver como é que ele pode atrapalhar. Ó, o que fez Satanás? Satanás ungiu aos demais. Ó, Satanás ungiu aos demais. Satanás unge a seus servos, certamente. E como que os unge? Com a incredulidade. Presta atenção que o profeta falou no passado, no pretérito, que Satanás ungiu. Estou falando isso porque o próprio Satanás pode falar assim, ó, tá vendo? Ungiu, mas e hoje? Será que unge? O profeta falou as duas coisas. Ele falou assim, que Satanás ungiu aos demais. Ponto. Satanás unge, agora o tempo presente, ó, unge a seus servos, certamente. E com que os unge? Com a incredulidade. Satanás e seus demônios ungem a humanidade para que não creiam na palavra de Deus. Agora, se você deseja confirmar isso, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 4, que é esse que já foi lido. Está ali estava no monitor, vocês já leram. Ele empregou ali sua primeira tática. E como o fez da primeira vez, assim seguirá fazendo. Parágrafo 147, amanhã boa tarde, mais crujada. Então, assim como Satanás fez, ele usa a mesma tática, continuando fazendo. Que esclarecimento que o profeta nos dá? Então é só você continuar vigilante, prestando atenção nas edições, né? Porque Deus edita, Deus também edita vidas. Deus edita a sua vida, a minha vida. Aquilo que Satanás quer mostrar o dedo, te acusar que você fez isso, Deus vai lá e apaga, deleta. Aí quando vai lá para ver, não estava, pensei que estava aqui, é que ele jogou no mar do esquecimento, ele apagou os seus pecados. Então Deus edita a vida dos seus filhos e suas filhas, Satanás não acha a acusação. Quando ele vai mostrar, é que você devia aquilo lá, já rasgou aquela nota, já rasgou, já tirou tudo fora, e assim então sucessivamente. Bem, já estamos terminando. Ele faz o mesmo cada vez. Agora, não que ele esteve em desacordo, não que ele esteve em desacordo com a palavra, mas ele a desviou um pouquinho, esse ele é Satanás, tá? Um pouquinho para que soasse como ele desejava aquilo.
Satanás queria, ele tinha um desejo que a Bíblia falasse do jeito que ele queria. Então ele mudou a versão, a popular narrativa, né? Não tomando-a completamente. Ele tem que aproveitar um trecho da Bíblia, só tem que inserir ou tirar algo, né? Em Gênesis 3, verso 4, temos o texto: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. O trecho que já foi lido, né? E agora pronunciado pelo profeta no parágrafo 148 aqui. Vê você como ele falou isso? Nós cremos que os dias dos milagres têm passado. Nós não cremos em tal coisa. Satanás e os dele, né? Nós não cremos em tal coisa como essa, de pessoas recebendo o Espírito Santo, como o receberam no dia de Pentecostes. E seja lá qual for a maneira que você for batizado, está bem. Isso é a narrativa de Satanás. Já que sendo batizado, de qualquer jeito está bom, está bem. Pois não importa, você pode ver, aí o profeta diz, você pode ver a esse demônio? Ver você sua tática? É tática, irmãos. Parece brincadeira, mas não é não. Estamos lendo a palavra de Deus via profeta. É tática de Satanás. E você tem que estar preparado para desmontar essas táticas. Porque ele lá vem permeando, né, no meio da palavra. Se o médico disse a você que não pode ser curada, isso põe fim ao assunto. Agora, não estamos desacreditando o médico. Esse isso põe fim ao assunto é a fé, tá? O médico fala, você não pode ser curada. Aí a fé vem e coloca fim no assunto. Não. Tudo bem, o médico pode falar o que ele quiser falar, vamos respeitar ele. Vou ler aqui o profeta falando, Isso põe fim ao assunto. Agora, não estamos desacreditando o médico em nada. É errado ficar desafiando. Doutor, que não sei isso, esse laudo meu está errado. O senhor não. Fica discutindo a autoridade, não. O homem estudou, a mulher estudou 6 anos, 8 anos, fez tanta coisa. Ele está trabalhando em cima do conhecimento científico que a ciência lhe deu. Se fosse um carpinteiro, estava com a sua enxada amolada trabalhando. Ele está trabalhando, o médico, a médica, está trabalhando em cima da ferramenta que a ciência deu a ele. Olha o que o profeta vai dizer aqui, pois ele está operando pelo meio científico e, na verdade, tem feito todo o possível para salvar essa vida, porque ele não sabe fazer outra coisa. O médico não sabe fazer outra coisa, ele sabe usar a ciência. Ele chegou ao fim de seu conhecimento e ele é um homem sumamente honesto. Ele está sendo honesto. Agora, não quer dizer que quando é o fim para a medicina, é o fim para Deus. Deus geralmente às vezes espera esgotar os assuntos, os recursos aqui, para daí falar assim, não, mas eu estou aqui, né? Agora, quanto à árvore da ciência, está bem, que é o conhecimento, né? Está bem, porém, você deve ir com ela até onde se deve ir. Logo, mude para a árvore da vida. Está vendo? Você tem a árvore da ciência, conhecimento? Tem, mas você tem a árvore da vida. Se a árvore da ciência fez para você um celular, fez um bom carro, uma moto, uma ótima bicicleta, fez coisas que te ajudam, usa. É para usar mesmo. Eu sou crente, então não vou usar. Não, você vai usar. Você vai deixar tomar água fresquinha, gelada, porque você é crente, então não beba. Usa da ciência. Agora, onde a ciência quer que você se comprometa e duvide da palavra de Deus, é ali mesmo que você separa. Deixa a ciência com a incredulidade dela e você vai usar a árvore da vida, com a fé. A árvore da vida. E continue adiante. Então, logo mude para a árvore da vida e continue adiante. Amém. Pois a ciência só pode servir até certo ponto. A ciência só pode servir até certo ponto. A ponto que ela não vai servir. E como eu gostaria de ter tempo, mas numa oportunidade eu posso falar um pouco. Porque eu sempre fui um amante das ciências. Desde criança, 3º ano, fundamentalzinho 1 lá, deitado de barriga no chão com um livro de ciências, examinando para lá e para cá, tentando entender aquelas fórmulas ali de ciências, de física, de química, de como que formam as nuvens. E Deus então me deu uma mente investigadora e no meu trabalho cotidiano, sempre trabalhei manuseando, ensinando, mas quando Deus me chamou para o Evangelho e para manusear, para levar a sua palavra adiante, então ele me mostrou que a ciência realmente só pode ir até certo ponto.
E não vou tomar tempo, né, nessa parte aqui. Mas em algum momento a gente pode falar sobre esse assunto. Já o 151, pertinho de acabar aqui. Agora, quais são as táticas de Satanás? Que foi o que ele disse? Observe bem enquanto lemos desde o primeiro versículo. Tá, aqui o profeta vai ler a parte que nós não lemos em Gênesis, tá? Ele vai falar assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então, aqui a serpente merece, como diz, uma confirmação. Ela citou a Bíblia sem mudar nada. Ela citou para Eva: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Para poder ver agora o que Eva dizia. Claro que Eva vai responder que sim. Ela vai responder que sim, mas a serpente vai entrar e falar: certamente não morrereis. Isso? O profeta segue agora comentando: veem vocês as coisas vis que fala? Vejam como ela adorna a palavra e que está tratando de fazer? Está tratando de entrar em sua mente. Ó, é a serpente tentando entrar na sua mente. Na mente não entra coisa material, entra pensamento. Pensamento, você sabe que não é matéria, é um fluido. Pertence a outra ala, né, de estudo. A física tenta chamar de éter, etéreo, coisa desse tipo assim. Então, entra na mente e a serpente sabe disso. Ela tenta entrar na mente e se uma vez entrar ali, então dá trabalho. Mas se entrar na mente sua, em algum momento, você expulsa, arruma um jeito de aquilo não alojar, não descer para o coração. Porque entra na mente e depois que descer para o coração, você concebe, você sente até um gelinho assim, sente aquela sensação quando desce para o coração. É assim que as pessoas incrédulas fazem, elas concebem a incredulidade. Mas você expulsa ainda quando está na mente. Tá, então no 153, está falando... Veja como ela adora a palavra, nessa parte. Está falando a Eva, depois que a palavra havia sido estabelecida. Não permita vocês que Satanás estabeleça nada, mas mantenha você bem estabelecida a palavra de Deus em seu coração. Todos vocês, os Micaías, façam assim. Vejam bem. E disse a mulher à serpente. Agora o profeta vai dizer de volta o que a mulher agora respondeu, né? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio, vê onde está? No meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Agora, essa é a palavra e Eva citando a serpente. Veja bem, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Agora, quem está confirmando a verdade? A palavra de Deus ou a serpente falando diferente? Agora o último parágrafo, tá? 154. Veem vocês as táticas que estava tratando de fazer? Ele estava tratando de ungir. Quer dizer, Satanás, né? Tratando de ungir a palavra, não. Satanás tratando de ungir a essa preciosa mulher, a Eva, né? Filha de Deus, com incredulidade. Então, incredulidade é uma unção. Por isso a mensagem dos ungidos dos últimos dias. Por que esse tema? O profeta colocou os ungidos. Que ali estão os ungidos de Deus e os ungidos de Satanás. Ungidos para voar. Um dia eu preguei aqui, mas eu preguei lendo uma mensagem também. As aves de Deus são ungidas para voar? São. Mas os bem-te-vis e os alus também são ungidos para voar. Só que a diferença é que as aves são ungidas para voar alto. Os outros são ungidos para voar rasteiro, voo rasteiro. Se o anuzinho lá for tentar voar da altura da águia, ele se desintegra. Ele não tem condições, estrutura física para voar alto. Porque a pressão atmosférica lá, os meninos que estudam aí, ó, física, ciências, vocês vão estudar, né? Vocês já estão estudando pressão atmosférica. Aqui embaixo é uma, quando sobe lá em cima é outra.
E aí então desintegra, até as penas, é perigoso cair do bichinho, ele não consegue seguir adiante. Bom, então encerrando aqui. Filho é filho de Deus com incredulidade. Com incredulidade é a palavra de Deus. Isso é exatamente o que ele estava tratando de fazer. E você, irmãzinha, aí nessa cama, alguém que está doente, está nessa cama, ele está tratando de que você faça o mesmo. Ele assim, Satanás está tratando de fazer você duvidar, né? Lá no seu leito de enfermidade. E assim é com cada um de vocês. Ele está tratando de lhes ungir. Satanás está tratando de ungir com incredulidade. O único que deve fazer você. Você é uma pessoa com livre-arbítrio. Quer dizer, você tem direito de aceitar, de crer em Deus ou em Satanás, né? E pode aceitá-lo se assim deseja. Porém, estou lhes aconselhando, o profeta está aconselhando, lance isso fora. Encerrou aqui. Prometi para vocês que aqui encerraria. Então, todos os argumentos de Satanás contra a palavra de Deus, você lança isso fora, porque isso virá. Mas você lembra que você tem tido fé na palavra de Deus e mantém essa fé. Vamos nos colocar de pé, vamos orar nesse instante, encerrando este culto. Que bênção maravilhosa, né? Lembra que no início nós lemos o Salmo e recorda aquele Salmo, tá? Num momento em casa, vocês tomam o Salmo primeiro, do verso 1 ao 6, leia ele, estude, para vocês verem as coisas que estão ali, só para repetir e reviver. Amado e glorioso Deus, muito obrigado, Pai, por mais este culto. Pai, que pessoas sejam libertas, filhos e filhas do Senhor que estavam presos nos grilhões de Satanás, sejam libertos, meu Pai, e outros acamados, outros desenganados pelo médico, apesar do médico ter feito todo o esforço, mas o Senhor está aqui desmontando, ó Pai, cada tática de Satanás. Obrigado, Pai, por essas tremendas lições, que possamos levar isso conosco, Pai, e aplicar no nosso dia a dia cristão. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.